Agora parece que está tudo funcionando. Tudo de acordo. Aí, então tá. A gente tinha falado sobre... Terminou lá falando sobre temperatura, né? Sobre temperatura. Deixa eu ver quantos alunos nós temos aqui. 22, está pouco? Está pouco, mas tudo bem. Nós precisamos iniciar, né? Já são 7h38. Então, recapitulando as coisas que eu falei sobre a temperatura. Alguém está pedindo permissão aqui? Deixa eu ver. Não. Tá, então vou recapitular algumas coisas que eu falei sobre a temperatura, né? Nós temos, para determinar os receptores que captam a variação de temperatura na pele, né? Temperatura na pele. Dois tipos de receptores. Os receptores de frio e os receptores de calor. Eu fiz um desenho aqui, né? Mais ou menos de um gráfico. Aqui é a frequência de descarga de potencial de ação, aqui no lado esquerdo, tá? Frequência de descarga de potencial de ação. Essa frequência é em hertz, quantos por segundo? E aqui a temperatura da pele, ó, começa em 10, termina em 50. E aqui os receptores do frio, em azul, e vermelho em calor. Então, veja que os receptores de frio, como são em maior número, tem maior número de receptores de frio do que para calor na pele. Então, eles disparam mais, ó, maior frequência do que os de calor, tá? Outra coisa, esses receptores de frio, deixa eu colocar aqui mais uma, vamos ver se vai dar aqui, ó. Vai dar. Esses receptores de frio são chamados de corpúsculos de Krause, tá? São os corpúsculos de Krause. Então, eu vou anotar aqui que eu tinha esquecido. E os de calor são os corpúsculos de Ruffini. Esses receptores, eles são terminações de neurônios e são com neurônios de calibre diferente, tá? Então, vamos de novo, ó. Há mais receptores de frio do que para calor na pele. Os receptores de frio são os corpúsculos de Krause. O de calor são os corpúsculos de Ruffini. São terminações de neurônios, tá? Os receptores de frio são neurônios A delta. Escrevi delta aqui porque a letra grega não tem aqui. Pelo menos eu não encontrei aqui como fazer nessa nossa lousa. Então, A delta. Lembra que as fibras mais próximas são a alfa, depois a beta, a gama e a delta. Então, dentro das fibras A, essa é a delta, é mais fina, dentro das fibras A. Depois tem as fibras B, que são mais finas, e por último as fibras C, que são delgadas e amielínicas. Então, esses receptores de calor são neurônios, terminações nervosas, né? Terminal de neurônios de fibra C, amielínica. Então, o do frio anda mais rápido do que o calor, né? A condução, tá?
Então, vejam, os receptores de frio aqui, estão aqui próximo de 10, né? De 10, 20, 30, não chega bem a 40, eles respondem dentro dessa faixa aí, tá? De 10 a próximo de 40, ali. Essa é a faixa. Mas eles respondem com uma frequência de potencial de ação muito baixa. À medida que a temperatura vai aumentando ali, ó, vejam que a temperatura onde está mais ativo, né, ou seja, maior número de potenciais de ação, os do frio, é aqui a 23 graus por aí, 22, 23 graus, tá? É onde tem maior atividade ali. Próximo ali, 23, é por aí. Um pouquinho mais, um pouquinho menos, tá? 23 graus. E o do calor, atividade máxima ao redor dos 40 graus, tá? Atividade máxima, onde eles formam a maior frequência de potencial de ação. Vai diminuindo ao pouco, aumentando, vai diminuindo aqui, ó. E vejam, nessa temperatura aqui, ó, 32 graus, mais ou menos, ó, tá vendo? É onde os receptores de calor e de frio estão juntos, produzindo a maior frequência de potencial de ação, juntos, tá? Aqui é 32 graus. Então, é essa faixa, né, de conforto térmico aqui, ó, nos 32 graus. Porque ambos os receptores apresentam a mesma atividade, tá vendo aqui, ó? A mesma atividade juntos, né? Ó, a máxima atividade juntos. Então, 32 graus por aí, né, por volta disso, eles apresentam a sensação de conforto térmico, tá? De novo, 10, 20, 23, mais ou menos aqui, é onde os receptores de frio estão produzindo a maior frequência de potencial de ação, e 40 graus os de calor. Fiz-me entender aí? Sim, eu tô entendendo, prof. Ok. A gente sente mais frio com maior facilidade, então? Exatamente. Por que mais frio, maior facilidade? Porque tem maior número de receptores para frio e eles têm uma frequência, sim, uma frequência maior, né, de potencial de ação, maior, e as fibras conduzem com maior rapidez isso, tá? O que eu notei, por exemplo, é que quem está acostumado no calor, por exemplo, né, esses receptores de frio, a frequência deles é muito baixa, né, na temperatura alta. E eles demoram para começar quando eles vêm para o frio, por exemplo, né, demora para eles serem ativados. Então, eles demoram um pouco para começar a sentir frio. E nós é a mesma coisa. Eu fui para o Nordeste, né, morei 3 anos e meio lá, e eu demorei um pouco para me adaptar ao calor lá e sentir realmente mais calor. E eu acho que quando eles vêm para cá é a mesma coisa, demora um tempo até que os receptores comecem a ser ativados, né? E aí a dar essa real sensação. Outra coisa importante de falar é o seguinte: nós não vamos poder fazer a gente fazia uma aula prática, né? Com a temperatura, mas não vai dar para fazer aqui. Então, eu vou falar. Ó. A gente colocava uma bacia de água gelada, com gelo, né? Próximo a 15 graus, tá? E uma bacia de água quente, lá com 40 graus.
e uma água na temperatura ambiente. Então, por que fazia isso? Porque na temperatura, uma variação rápida de temperatura provoca um aumento na frequência de descarga do receptor. Então, por exemplo, se a gente está com a mão na água quente, né? E depois passa rapidamente para a temperatura ambiente, essa variação rápida ativa os receptores do frio. Muito mais, né? Fica muito mais rápida do que uma variação lenta, né? Lenta, assim, a temperatura vai descendo, e eles vão, a frequência de disparo desses receptores, ela vai aumentando aos poucos. Se dá uma variação rápida, então eles disparam rapidamente. Então, parece que aquela mão que estava no calor, quando coloca na água fria, temperatura ambiente, desculpa, né? Os receptores de frio logo são ativados, então ela parece gelada a água. E a mão que estava na água gelada, coloca na água a temperatura ambiente, a mesma água da outra mão, e ela esquenta. Então, ela esquenta numa e esfria na outra, sendo que a temperatura é a mesma. E isso vocês podem fazer em casa, tá? Se quiser colocar gelo mas é que vocês não têm o termômetro, né? Tem que ficar 15 graus, porque se ele chega perto de 10 graus, anestesia a mão, não sente nada. E tem que ficar poucos segundos. Né? Conta lá até 5 e daí muda. Então, é para provar que realmente a mudança rápida de temperatura ativa mais os receptores do que a mudança gradativa. Tá? E a gente sente... Então, uma variação rápida, mesmo que pequena, é percebida mais prontamente que lentas e grandes variações térmicas. E o frio a gente sente mais, né? Nessa experiência, a mão fria parece que a sensação de frio é mais forte que a sensação de calor. Devido a maior número de receptores e a eles terem uma condução bem rápida. Tá? Então, essa linha pontilhada aqui é a temperatura aonde os receptores de frio disparam mais potenciais de ação, tá? E aqui os de calor. Aqui a sensação de conforto térmico, a 32, porque ambos estão sendo estimulados na mesma frequência, ambos receptores, tá? De frio e de calor. Ok? Quando a gente, aqui a Gabriela está dizendo, fica encarangada, né? Mas é que a gente fica encarangada pela temperatura, né? E aí a tendência é os vasos sanguíneos se contraírem, os pelos se elevarem para manter próximo à pele uma camada de ar, para impedir a saída da temperatura e tal. E aí logo depois começa a tremer, né? Os músculos começam a tremer justamente para produção de calor. Tudo isso o organismo faz para a produção de calor, tá? Ai, ô, prof, eu não sei, eu acho bizarro, sabe? Porque, cara, eu não sei se é eu que sou friorenta, ou se sei lá, mas eu não sei, quando eu sinto frio, parece que chega a ser doloroso pra mim, sabe? Eu te sinto na sensação, é horrível, horrível. Ontem eu saí do banho, assim, meu Deus, parecia que eu sentia dor em todo o corpo, coisa mais estranha, assim, ó. Por isso que outra coisa que influencia muito aí é os hormônios da tireoide, né? Quem tem menos hormônios da tireoide, o metabolismo produz menos calor, vai sentir mais frio. Quando os hormônios da tireoide, que é o T3 e o T4, né, estão em alta concentração no organismo, o metabolismo é acelerado, então produz muito calor, o cara está sempre com calor. Então, essas coisas variam, né, de pessoa para pessoa, tá? Prof, Oi. uma pergunta, uma dúvida. Na mudança de estação,
por exemplo, essas estruturas, elas passam por alguma alteração para alteração fisiológica para o corpo se acostumar ou com o frio ou com o calor que tá chegando, ou A tendência não. desses receptores, né? Todos eles, esses receptores têm adaptação, não é? Então, aquela mudança lenta de temperatura, eles começam a se adaptar, então eles demoram mais, né, para aumentar essa frequência e diminuir essa frequência de potencial de ação. Mas a mudança rápida, mesmo que pequeno, poucos graus, essa mudança rápida ativa mais os receptores. Agora que a Catiele falou, seria por isso, então, tipo, logo quando esfria, os primeiros frios, como a gente fala, a gente sente, parece que sente mais frio, porque a gente não tá acostumado. Parece que Exatamente. Essa mudança rápida ativa mais. Depois eles, aos poucos, vão se adaptando, né? sim. E a gente vai se adaptando. Todos os receptores têm adaptação. Uns mais lentos, outros mais rápidos, mas eles têm de se adaptar, tá? E é como eu falei, quem vive mais no frio, ele chega no calor, assim, ainda não sente com tanta intensidade. Ele vai precisar, mesmo uma temperatura, uma troca rápida, quando é a temperatura ambiente, os receptores demoram para começar a funcionar. Quando nós fizemos uma temperatura da pele, né? Da pele, começa da água. Aí sim, aí nós ativamos eles rapidamente. Mas a temperatura do ambiente, quem tá acostumado no frio e no calor, ele vai, os primeiros dias, ele não sente tanto calor, tá? Os receptores do calor estão acostumados a disparar pouco, né? Então, e à medida que eles vão sendo ativados, e aí depois de alguns meses, aí o indivíduo já começa a sentir mais calor. Mesma coisa para o frio, tá? Tá bem, prof. Obrigado. Muito bem. Eu acho que sob temperatura é isso. A gente vai passar agora, então, para falar sobre a nocicepção ou a dor, tá? Eu tenho Oi. uma pergunta. Oi, eu não escutei direito. Eu tinha interrompido, mas foi sem querer. Tá falhando o que tu falou. Certo, Eu posso falar. escreve Eu aí. queria. Tá travando o teu... Tá, vou escrever. Isso, isso. Enquanto ela está escrevendo, eu recebi algumas perguntas de vocês sobre a aula prática. E aí tinha uma pergunta lá que dizia, né, sobre estimular mais, um estímulo, maior amplitude, mais forte, estimularia mais células ou mais unidades motoras? Acho que era isso, né? Então, no início da pergunta está assim, ó, num músculo isolado, então aquela experiência que nós fizemos é o músculo retirado, então quando ele é retirado, ele perde os neurônios que estão ligados a ele, tá? Tanto é que para estimular o músculo tem que usar um eletrodo, enfiar no músculo e aí usar um eletrodo. Então ele não tem neurônios ali, então não tem unidades motoras. No músculo isolado não tem. Então, por isso que a resposta certa ali era estimular mais miofibrilas ou mais células, né? Essa era a resposta certa. No nervo, quer dizer, no músculo, quando ele está em vivo, no organismo, o músculo recebe, ele tem várias unidades motoras, tem vários neurônios que estão se ligados a ele. Um neurônio liga algumas fibras, outro mais fibras, tá?
Então, sim, mais um estímulo num nervo estimularia mais unidades motoras também, né? E mais unidades motoras, mais células e mais miofibrilas. Tá? Então, vamos ver uma pergunta aqui, ó. E onde é que está? Aqui. Quando os receptores de frio estão mais ativos no inverno, necessariamente os receptores de frio estarão inibidos ou não? Aqui tu falou receptores de frio e de frio, é esse? Não, ó, vamos voltar aqui nesse gráfico, eles não estão inibidos, não. Só uns têm maior frequência. Aqui, ó. Sim, prof, não é que Nessa eu faixa digitei aqui, ó, errado. nessa faixa aqui, ó, ambos estão sendo estimulados, tá? Mas no momento que tu vai diminuir a temperatura da pele para esse lado, ó, ok? Não pega mais receptores de calor, só os de frio. Então, os receptores de calor, lembra que todos eles têm um tônus, o tônus do receptor, que é aquela frequência basal. Então, os de calor ficam com a frequência basal. E os de frio é que varia para mais, tá? Entendido isso? Eles não param mas eles ficam na frequência basal, né? No tônus, os de calor. E os do frio é que são ativados, ó. Vai diminuindo aqui de 23 graus, por exemplo, né? Não, aqui está 30, né? 28, ó. À medida que começa a diminuir de 28, os receptores de calor ficam no tônus, e os de frio é que aumentam, ó. E aqui, quando chega próximo de 10, eles vão diminuindo, porque chega nos 10 graus, anestesia. Aí eles param de aumentar, fica só no tônus também. E descendo mais, no tônus mais, eles pode realmente cessar, tá? Quando eles ficam... Prof, Oi? esse tônus seria tipo um mecanismo de segurança para evitar que o corpo se coloque em situações de risco, por exemplo, se eu não sentir calor, eu posso, sei lá, pegar uma panela quente e acabar me queimando. É assim, ó. Existe essa frequência justamente para o sistema nervoso saber quando aumenta e quando diminui. Porque se fosse zero, dava para diminuir menos, entendeu? Sim. Não dava para diminuir menos. Então, eles têm essa frequência basal, que pode aumentar ou diminuir um pouco. Agora sim, o que acontece menos de 10 graus? Menos de 10 graus pode até, além de anestesiar, pode destruir a pele, os receptores, assim como acima de 50 graus acaba destruindo a pele. Então, destrói também os receptores, eles acabam sendo destruídos, tá? Mas sempre aqui começa a destruir o tecido, ativa os receptores de dor, justamente para fazer aquilo que tu disseste, para evitar, né, de que queime ou de que fique congelado. Então, os de dor fazem que a gente sinta dor e retire o membro, a pele, o corpo do lugar. Procure uma maneira de se proteger, tá? Que fazem isso. Obrigado, prof. Quando os receptores de dor não estão ativos, aí sim, aí tu tem razão, o indivíduo pode se queimar e não sentir, né? Ou pode congelar e dar gangrena e não sentir nada. Aí é os de dor, ok? Ok. Professor, Oi. eu não entendi bem aquela faixa em que os receptores de frio e de calor se cruzam. O que acontece ali? Aqui em cima, bem nessa faixa aqui, ó, é a temperatura que a gente sente mais agradável. Tá? É o maior conforto térmico, é o conforto térmico que a gente sente. Só isso? Isso, é conforto térmico. Então tá.
Tá? Por quê? Porque os dois estão sendo estimulados. Então, não é nem mais, não está sentindo nem calor nem frio. Tá? É o conforto térmico nessa faixa aqui. Tá? E principalmente aqui em cima. Quanto mais próximo desse ponto aqui, onde ambos estão, eles têm a mesma frequência. Ó. Então, é como se tu estivesse sentindo calor e frio ao mesmo tempo. Então, é um conforto térmico. Tá bom, então. Tá? Acima disso, começa a sentir mais calor e abaixo disso, mais frio. Então, deixa eu abrir aqui, ó. Aí, ó. E aí, nesse gráfico, a gente vê, né, a faixa de temperatura entre 10 e 45, abaixo de 10, os receptores e neurônios não propagam potencial de ação, acima de 45, fazendo lesão. Aqui está o nome deles, receptor de frio é o corpúsculo de Krause, estão em maior número na pele, são sensíveis a temperatura entre 10 e 38, e o receptor de calor são sensíveis a temperatura entre 28 e 45. Isso aqui na maioria das pessoas, né? Sempre quem pessoas que estão mais adaptadas ao calor, mais ao frio, isso aqui pode variar um pouco, mas é apenas uma faixa para a gente ter uma ideia de como acontece essa sensação de temperatura. Muito bem, vamos para uma outra sensação somestésica, somestesia. A dor também é denominada nocicepção. Então, a dor tem alguns nomes, né? Nocicepção ou algesia. Nós conhecemos por dor. Mas a sensação da lesão é chamada nocicepção. Ou algesia. Sensação causada pela lesão dos tecidos. Então, vejam, todo o estímulo, ou qualquer estímulo, né? Todo e qualquer estímulo, com intensidade suficiente para causar lesão nos tecidos, ele vai produzir dor. Receptores para tal sensação são conhecidos como nociceptores. Então, os receptores para a dor são nociceptores. São terminações nervosas livres, sem qualquer forma de especialização, ou seja, é a terminação de um neurônio mesmo. Tá? Não tem cápsula, não tem célula especializada, é o neurônio. E a classificação dos receptores eles recebem o nome de polimodais, porque eles podem ser estimulados por uma deformação mecânica, por um calor excessivo ou por um agente químico. Então, por isso são chamados nociceptores polimodais. E outros que eles são sensíveis apenas a estímulos mecânicos. Então, são nociceptores mecânicos. Então, essa classificação é de receptores da dor, tá? Tem receptores mecânicos. Vejam, são fibras do tipo A delta, semelhante à da temperatura. Tá? A delta. Esses são sensíveis apenas a estímulos mecânicos. Enquanto que tem outras fibras C, ó. O que pode estimular elas? Uma deformação, né? Ou seja, um estímulo mecânico, o calor excessivo ou agentes químicos. Qualquer um desses pode estimular lá. Então, ele tem canal, né? Mecânico-dependente, termodependente e quimio-dependente lá nessa terminação, porque qualquer um desses agentes aí pode provocar lá os seus PIPs e PEPs, né? Os potenciais excitatórios e produzir potencial de ação.
Então, vejam aqui, agentes químicos, né, como neuropeptídeos, a bradicinina, a histamina, citocinas, prostaglandinas, são todas substâncias que são liberadas pelas células lesadas e que estimulam esses nociceptores polimodais, tá? E aí produz dor. A sensação, né? O nosso sistema nervoso é que traduz aqueles potenciais de ação trazidos por esses receptores como dor. Raras pessoas não têm esses receptores, então elas não sentem dor. E isso é muito ruim, né? Porque pode lesionar os tecidos internos ou externos e o indivíduo não se protege. Tá? Prof, Oi. me chamou a atenção ali que aí tem a histamina, né? Como Uhum. um agente químico que pode causar dor, Isso. mas agora eu fiquei pensando, mas ela também tá presente em reações alérgicas, né? Sim. E aí agora eu fiquei pensando, mas isso, como assim? É que eu tô confusa agora, prof, porque essa dor tem alguma relação com alguma coisa relacionada à alergia, alguma coisa assim? Então, vamos lá. No Ó. caso dela, né? A histamina não produz apenas dor, mas ela pode produzir dor se alcançar uma terminação nervosa, um nociceptor, Sim. tá? Então, se ela alcançar um nociceptor em concentração suficiente para despolarizar e provocar um limiar, e alcançar o limiar, ela vai produzir uma sensação de dor. Tá? Então, não quer dizer que toda vez que a histamina, em todo lugar que a histamina for liberada, ela vai produzir dor. Citocinas também acontece isso. Tá? Mas o que acontece nas células lesadas? As células lesadas, elas liberam algumas substâncias ali. Tá? E na concentração alta, ela pode estimular os receptores e produzir dor. Tá? Sim. Uma reação alérgica, talvez a concentração não seja suficiente para produzir dor, mas sim para ativar outras cascatas de reações. Prof, Vai. para causar dor, o estímulo mecânico tem que ser algo que lese o tecido, né? Não é qualquer estímulo mecânico pra gente sentir Com dor. intensidade suficiente para provocar uma lesão. Sim. Tá? Não quer dizer que vai provocar um beliscão, por exemplo, vai doer, né? Mas ele estira mecanicamente uma intensidade suficiente para causar lesão, e aí ativa os receptores mecânicos, os receptores mecânicos. Como são fibras A delta, eles levam rapidamente a informação, tá? Embora tanto as fibras A delta como as fibras C, elas são conduzidas, lembra, pela via anterolateral. Leva informação mais lenta em relação a dorsal laminísco medial. Ambas fibras dessas aqui, elas são levadas pela via anterolateral, ou espinotalâmica. Então, tem algumas definições de dor, tá? Então, nós já vimos que tem receptores mecânicos, tanto polimodais como fibras A delta, né? Fibra C e fibras A delta que levam informação dos estímulos mecânicos, e tem também os polimodais para térmicos e químicos, tá bom? Mas eles podem vir de locais diferentes do organismo e podem ser levados, essas informações, mais lentamente ou menos lentamente.
Então, os tipos de dor de acordo com a velocidade de condução, que esse é o mais conhecido, né? Então, a divisão é dor rápida ou aguda e dor lenta ou crônica. Por que é rápida? É de acordo com a velocidade de condução, tá? Rápida ou aguda. Lenta ou crônica, de acordo com a velocidade de condução. E também tem algumas diferenças entre elas, né? Então, eu vou falar aqui quais são as diferenças. Então, a dor rápida, ó, é aquela dor que começa e termina rapidamente. A gente pode localizar precisamente onde é a dor. Esse tipo de dor é provocada nos tecidos superficiais do corpo. Essa dor é transmitida por fibras A delta ou A gama, mas principalmente a delta, tá? Mas tem as suas exceções, né? O A gama também pode levar. O neurotransmissor liberado nessas fibras A delta é o glutamato. Então, esse é aquela dorzinha de corte na pele, de espinho, de queimaduras pequenas na pele. Esse tipo de dor é chamada dor rápida ou aguda, tá? E o segundo tipo de dor, de acordo com a velocidade de condução, é a dor crônica. Essa é aquela duradoura, né? Fica por mais tempo. Não dá para localizar precisamente onde é a dor. Então, é uma localização difusa. E ocorre nos tecidos profundos do corpo. Então, a dor interna e a dor mais profunda é uma dor lenta. Ela é transmitida por fibra C. Por isso que a velocidade de condução é lenta. O neurotransmissor é diferente. Liberado nessas fibras C é a substância P. Em inglês, dor é pain, né? P-A-I-N. Então, por isso, substância P, substância da dor. E aí vem a dor de dente, a dor das vísceras, né? Essas dores mais duradouras são a dor lenta ou crônica. Essa dor lenta ou crônica, geralmente, essas fibras, elas se ramificam e estimulam a formação reticular no tronco cerebral. E a formação reticular é aquela que comanda o nosso estado de sono e vigília. Então, essa dor pode realmente atrapalhar o sono, né? Impedir ou diminuir o sono. A dor crônica é esse tipo aí. Então, eu chamo a atenção, ó. Começa e termina rapidamente, localiza-se com precisão, ocorre nos tecidos superficiais do corpo, é transmitida por fibras A delta, principalmente, e o neurotransmissor é glutamato. Então, tem grande diferença da dor crônica, que é duradoura, não dá para localizar o local da sua, né, perfeitamente o local de onde está sendo produzido, ocorre nos tecidos profundos do corpo, é fibra C e o neurotransmissor é diferente. Então, são fibras diferentes, neurotransmissores diferentes, local de origem diferente, tá? Mas ambas, dor aguda e dor crônica, são conduzidas pela via anterolateral. E agora a dor visceral. De acordo com o local da sensação, tá? Essa dor visceral, ela é classificada de acordo com o local da sensação. Se nós conseguimos sentir no local da sua origem anatômica, é chamada de dor exata. E se nós sentimos uma dor no local diferente da sua origem anatômica, ela é chamada de dor referida. A dor com origem no coração, por exemplo, ela dói lá o braço esquerdo, o peito,
né? Os rins dói as costas, e a cefaleia, que é uma dor de cabeça, também dá uma dor aqui na parte externa da cabeça, mas a origem dela é lá nos vasos sanguíneos internos. Então, são exemplos de dor referida, tá? O infarto, por exemplo, né? A dor referida, a pedra nos rins, a dor referida, e a cefaleia, são exemplos de dor referida. A dor é sentida num local diferente de sua origem anatômica. Por que o problema no coração dói o braço esquerdo, o peito? Porque o coração e essa região estão no mesmo dermátomo, tá? Lembra? Então, os neurônios entram na mesma raiz dorsal, no mesmo local, e fazem sinapse no mesmo neurônio secundário. Então, lá no cérebro, ele dá origem num local, mas ele faz sentir, né, como se fosse num local, mas a origem é no outro, tá? E a dor visceral exata é sentido local de sua origem anatômica. Esse é dor na pleura, por exemplo, né? A pleura é que reveste os pulmões. Então, é justamente ali, a dor está sendo produzida e sentida no mesmo local. Aqui tem um exemplo, ó, de uma dor na pele, de uma lesão na pele e a dor provocada numa lesão na pele. Então, tá aqui, ó, atinge uma fibra A delta, ó, esse é o símbolo delta, né? A delta. Às vezes, na prova pode aparecer aí, ou na literatura, ou esse símbolo, né? É a delta, tá? A delta. Então, tá aqui, ó, quando o bisturi fere a pele, ativa diretamente as fibras de dor rápida e indiretamente as de dor lenta. Por quê? Liberação, ó, bradicinina, tá vendo os mastócitos liberando histamina, serotonina, ó, 5-HT é serotonina, ó, o potássio, tá? Então, tudo isso pode estimular as fibras C. Então, pode acontecer de uma lesão provocar primeiro a dor rápida e depois a dor lenta. Pode acontecer, tá? As células lesadas, os mastócitos provenientes do sangue e os próprios terminais nervosos secretam substâncias que geram uma reação inflamatória, produzindo, além da dor, um edema, que é o inchaço, o eritema, que é a vermelhidão. O tecido fica mais sensível, nós vamos falar em hiperalgesia, porque as fibras aferentes se tornam ligeiramente despolarizadas. Então, essas substâncias aqui provocam mudança no limiar dessas fibras que levam o estímulo de dor, tá? Então, aqui, ó, essas substâncias estão ativando as fibras C da dor lenta, e aqui o estímulo vem direto sobre a dor rápida, né, ou a fibra que leva a formação da dor rápida. Fazem sinapse no mesmo neurônio, tá vendo aqui, ó? Neurônio secundário, tá? E aqui a dor referida, que eu falei para vocês. Tem neurônios que vêm da pele, olha ali, ó, peito, ó, e braço esquerdo, mesmo dermátomo. Porque lá o neurônio que vem do coração e o neurônio que vem da pele estão fazendo sinapse no mesmo neurônio secundário. Então, o cérebro ele tem representação para a área do corpo, né? Então, quando entra esses potenciais de ação aqui, ele vai relacionar com a área do corpo que está sendo lesionada, né? Mas a lesão está sendo lá no órgão interno. Tá? Essa é a explicação da dor referida.
A dor é sentida no tórax, no braço esquerdo, mas a lesão que provoca a dor fica no coração. A explicação está na convergência das fibras nociceptivas da pele e do coração sobre os mesmos neurônios secundários da medula. Ok? Dor referida. Ok. Tá. E aí, alguém diz assim, mas por que, professor, que às vezes a pele da gente está vermelha quando a gente pega sol lá na praia, né? Quer pegar uma corzinha e tal, e aí a pele fica sensível. E aí qualquer toque na pele, a gente sente dor. Isso chama-se hiperalgesia. Esse é o fenômeno. Hiperalgesia quer dizer hipersensibilidade à dor. Ou seja, um estímulo que normalmente não causa dor, agora está causando. Então, o tecido está hipersensível, né? Aumentou a sensibilidade à dor. Como dor é algesia, então hiperalgesia é o nome desse fenômeno. Então, o que ocasiona isso? Isso é ocasionado nas fibras nervosas, né? Que levam o estímulo, os potenciais de ação, cujo estímulo é percebido no cérebro como dor. Então, essas fibras diminuem o limiar, ó. Isso chama-se sensibilização dos nociceptores. Então, vejam, as substâncias liberadas na inflamação ou no lesão do tecido, tais como histamina e bradicinina, aquela que nós vimos ali, né, serotonina, potássio, elas abrem canais de sódio e deixam o limiar mais baixo. Então, um estimulante, se o limiar está mais próximo do repouso, qualquer estímulo agora faz com que despolarize até o limiar e produza dor. Então, esse é muito comum isso quando a gente pega sol, né? Um pouquinho demais. Então, libera essas substâncias na pele lá pelo calor excessivo, ficou ali, e aí baixa o limiar para a dor e fica com hiperalgesia, hipersensibilidade à dor. E aí encosta a mão ou qualquer coisa e daí produz dor, tá? Ou a pele exposta ao sol por muito tempo. Entendido hiperalgesia? No dente pode acontecer isso, né? Encosta no dente, dói. Encosta aqui na bochecha, dói. Então, houve uma hiperalgesia. E, agora bem ao contrário, né? Da hiperalgesia. A hiperalgesia é a hipersensibilidade à dor. Mas existe também a analgesia. A inibição, ou a diminuição, ou a inibição da dor. Nós temos no nosso organismo um sistema de analgesia. É formado por estruturas no tronco cerebral e na medula espinhal, que liberam neurotransmissores denominados opioides endógenos. Por que são chamados de opioides? Porque foi descoberto, né, na papoula, uma substância denominada ópio, que se injetada no organismo, tinha receptores para essa substância e ela inibia a dor. Então, se existe receptor para essa substância exógena, ou seja, aplicada de fora para dentro do organismo, é porque deve existir no organismo substâncias semelhantes. Por isso tem receptor para elas lá. Então, aquelas substâncias que agem, produzidas no interior do corpo, e que agem nesses receptores para inibir a dor, foram chamados de opioides endógenos. E aí são as encefalinas, né? A serotonina, são opioides endógenos, porque inibem a passagem dos estímulos
dolorosos na via nervosa anterolateral. Então, vamos ver aqui, ó. O nosso sistema de analgesia tem 2 locais para agir, tá? Eles são interneurônios inibitórios aqui na medula espinhal, porque a via anterolateral é que leva os estímulos de dor. Então, existem esses interneurônios inibitórios, que quando eles são ativados, eles diminuem o potencial gerado aqui e pode inibir a dor ou diminuir a frequência de potenciais de ação por esse neurônio, que leva a informação da dor, tá? Então, esse sistema é chamado de sistema de analgesia, a teoria do portão. Como se houvesse um portão aqui, ó. Esse interneurônio, ele pode fechar o portão ou abrir o portão da dor. Se fecha o portão, a dor não passa ou diminui, né? Se o portão estiver aberto, ou seja, esse interneurônio não está funcionando, então os estímulos dolorosos passam facilmente e chegam até o nosso sistema nervoso central, tá? Ou até o córtex. Então, isso está na coluna dorsal, tá? Na entrada dos neurônios, quando fazem sinapse, com o neurônio secundário aqui na coluna dorsal da medula espinhal. Então, essa é a chamada teoria do portão. Então, vamos ver como é que funciona isso. Olha aqui, ó. Essa é a fibra C que está trazendo um sinal doloroso. Bom? Essa fibra C, ó, para que essa dor continue no sistema no neurônio secundário, os potenciais de ação continuem na mesma frequência, precisa inibir esse interneurônio inibitório. Então, essa mesma fibra, ó, inibe o inibidor. Se ela inibe, esse inibidor aqui não funciona, então o portão da dor está aberto, a dor está passando. Mas esse interneurônio, ele tem influência de outras fibras. Então, aqui está um exemplo de uma fibra A-beta, né? Que traz informações táteis, né, de tato. Quando ela for estimulada, e ela pode ser estimulada por acupuntura, por exemplo, por massagem, tá? E aí estimula ela aqui, e ela vai estimular o neurônio inibitório. Então, estimulando o neurônio inibitório, ele inibe o neurônio secundário. E aí diminui ou inibe a dor, tá? Então, por isso, eu lembro que quando a gente era bem pequeno, né, que às vezes caía, esfolava, fazia o que for, que ficava doendo. O pai esfregava, né? Esfregava, ele ia diminuindo a dor. Ele não entendia de fisiologia, mas faziam com ele a mesma coisa. Mas hoje nós sabemos, então, estimulando uma fibra tátil, né, que pode estimular o interneurônio inibitório e ele fechar o portão da dor. Tá? Essa é a maneira. Deixa eu ver se tem outro desenho aqui. Aqui, ó. Um outro tipo de fibra estimulando o neurônio, o interneurônio, e o interneurônio, então, inibe, fecha o portão da dor. Isso é chamado de... Deixa eu ver se tem aqui o nome. Inibição pré-sináptica. Se não me fala na memória, é pré-sináptica da dor. Então, esse sistema de analgesia, está aparecendo só a medula espinhal, tá? Mas ele tem também o sistema analgesia lá no quarto ventrículo. Substância cinzenta periaquidutal. Essa substância cinzenta periaquidutal tem neurônios que vão agir ali na medula espinhal, tá? Então, ele tem um controle central
entre o terceiro e quarto ventrículo, lá no tronco cerebral, são chamados de núcleos periventriculares. É a substância cinzenta que está ladeando esses dois, principalmente o aqueduto, né, que liga o terceiro para o quarto ventrículo, ali entre o mesencéfalo e a ponte. Então, tem núcleos ali, nessa substância cinzenta periaquedutal, e esses neurônios, eles liberam encefalina. E essa encefalina liberada estimula, por exemplo, os núcleos magnos da RAF e o locus ceruleus, que são núcleos da ponte e do bulbo, tá? Os núcleos magnos da RAF, eles liberam serotonina. E essa serotonina vai estimular os neurônios, esses neurônios aqui, ó. Então, vem de cima e estimula esses interneurônios aqui, ó, para fechar o portão da dor. Do locus ceruleus, são neurônios que liberam noradrenalina. Tá? Noradrenalina. Que estimulam também, essa é uma inibição pré-sináptica da dor, realmente. E esses interneurônios aqui, ó, eles liberam encefalinas, tá? São encefalinérgicos. Então, tanto a noradrenalina quanto a serotonina estimulada pelos núcleos, então os núcleos magros da RAF, tá, liberam serotonina. E os locus ceruleus, os neurônios que vêm deles, liberam noradrenalina. Ambos estimulam esse interneurônio a produzir encefalina. Encefalina é que é o neurotransmissor aqui, ó. Tá? Aqui está uma sinapse, inibição pós-sináptica, mas o certo é pré-sináptica. Esse neurônio vem aqui, ó. Desculpa, esse neurônio vem aqui, ó. É pré-sináptica da dor, tá? Eles falam uma coisa e o desenhozinho, né? O desenhista não entendia muito bem de fisiologia e colocou aqui nesse, mas é aqui assim, ó, tá? Então, de novo, ó, esse sistema de analgesia tem dois componentes. Um no tronco cerebral, na substância cinzenta periaquedutal, no aqueduto que liga o terceiro e quarto ventrículo. Os dois lados ali tem uma substância cinzenta com núcleos. Tá? E esses núcleos liberam encefalina para outros núcleos. Então, entra a encefalina, liberada pelos neurônios que saem da substância cinzenta periaquedutal, estimulando locus ceruleus e núcleo magno da RAF. Os neurônios que saem do núcleo magno da RAF liberam serotonina, e os neurônios que saem do locus ceruleus liberam noradrenalina. Ambos vão estimular esse interneurônio, e esse interneurônio, o neurotransmissor é encefalina. Então, vejam, todas essas substâncias que agem nesse sistema de analgesia são chamadas de opioides endógenos. Tá? E os opioides exógenos são lá heroína, né? E algumas substâncias semelhantes. Aquela que age bem na dor, deixa eu ver como é que é o nome, que se dá quando as pessoas têm muita dor, eu acabei esquecendo aqui. Morfina? Morfina, exatamente, morfina. Tá? Então, a morfina é um opioide exógeno, tá? Mas endógenos tem as endorfinas, as encefalinas e a dinorfina. Os opioides endógenos são endorfina, encefalinas e dinorfina. Esses são os opioides endógenos. Tá?
E existem muitos anestésicos e analgésicos, né? O analgésico é aquele que age inibindo a dor. O anestésico inibe a dor e outras sensações. Essa é a diferença entre o anestésico e o analgésico. A acupuntura, por exemplo, estimula fibras grossas, fechando o portão da dor. Tá? A acupuntura faz isso, a massagem também pode fazer isso. Então, isso é uma maneira de ativar esse portão da dor, esse sistema de analgesia. Prof, nesse Oi. exemplo aí, a fibra azul, ela vai fazer sinapse ali com um neurônio, interneurônio vermelho, e vai liberar um Isso. neurotransmissor, e esse vai liberar a encefalina que o senhor falou. Encefalina. E a encefalina é que inibe aqui, ó, tá? E diminui ou inibe a produção desses potenciais que vão estimular esse neurônio secundário aqui. Tá? Essa ligação aqui, ó, é uma inibição pré-sináptica, então é antes, ó, é na célula pré-sináptica, tá? O desenho, o certo seria vir aqui, ó. O desenho aí, como eu disse, quem desenhou não entendia da fisiologia da dor aqui. Então, ele fez um desenho assim. Mas esse neurônio, ele inibe aqui, ó, é pré-sináptica, na célula pré-sináptica. Inibe o sinal doloroso, ó, a fibra C, tá? E a encefalina, exatamente, esse interneurônio aqui é encefalina. Entendido hiperalgesia e o contrário, que é sistema de analgesia? Sim. Eu estou vendo aqui uma figura, parece que é do Guyton, do livro do Guyton, que tem esse sistema de analgesia da substância cinzenta lá, periaquidutal, entre terceiro e quarto ventrículo, e daí os neurônios que vão descendo no locus cerúleus, núcleo magno da RAF, tem outros núcleos paragiganto celular, com acetilcolina, que estimulam também os núcleos, o núcleo magno da RAF. Tá? Vamos ver aqui, acho que termina aqui, né? Esse aqui é outro livro, né? Também está estimulando o neurônio, o interneurônio. E esse interneurônio também deveria ter uma inibição pós-sináptica. Mas a teoria é inibição pré-sináptica. Tá? Não mudaria muito, porque a inibição ocorre de qualquer jeito. Tá? Então, inibe o número de potenciais de ação que vai para o neurônio secundário. Lembra? O neurônio secundário, na raiz dorsal da medula, essa é a raiz dorsal, e essa é o corno, né? Corno posterior. O neurônio secundário faz decussação aqui e sobe pela via anterolateral, levando o estímulo da dor. Ok? E assim, então, nós vimos a somestesia, a temperatura e a dor. E se não houver mais dúvida, nós vamos continuar agora, começar a falar sobre equilíbrio. E depois próxima aula, sobre os sentidos especiais. Vocês dormiram ali, não? Estão anestesiados?
Não, prof, eu tô aqui, eu passei pelo Congelado. chuveiro, continuei escutando a sua aula, mas ainda não dormi, por causa do povo de Deus. Enquanto eu procuro aqui outra coisa, né? Até hoje está aberto o questionário da última aula prática. E até amanhã aberta a prova, né? A prova são 20 questões. Amanhã nós teremos a aula prática, só que eu vou dar um questionáriozinho só de 5 questões, tá? Menorzinho. Menorzinho. Tem uma aula prática mais curta. Aula prática de amanhã. Então, vamos ver aqui. Ah, não é esse. Deixa eu fechar aqui que eu abri errado. É esse aqui. Lembrando o seguinte sobre a dor que eu estava falando ainda. As mulheres têm, comparando mulher e homem, né? Elas são mais sensíveis à dor. Elas sentem a dor com mais facilidade. Mas elas são mais resistentes à dor. Elas resistem muito mais à dor do que o homem. Então, isso vem comprovando que é uma, né? Uma das razões porque o sexo forte é o feminino e não o masculino. É apenas uma, né? Das razões por que o sexo forte é o feminino. Então, quem tem namorado aí, esposo e tal, lembra que o sexo frágil é o masculino. Então, tem que tratar muito bem os homens aí, porque são frágeis, tá? Prof, eles têm que adquirir, se a gente adquiriu resistência, eles adquirem também. Faz umas 3 semanas que eu tô com crise de DTM e ainda não procurei dentista. Tô aguentando na raça, até quando não sei. A mulher é mais resistente, tá? A dor. E há muitas outras coisas, tá? Sim, mas realmente a TM incomodando não é um negócio legal. Mas eu já vi que vocês gostam de tomar aí café, chocolate, todos esses estimulantes aí aumentam a dor e os efeitos aí da TPM, tá? Prof, Oi. ei, prof, uma coisa que eu gosto muito de fazer é tomar Coca-Cola com chocolate. Ei, Então, isso aí aumenta as cólicas, tá? São estimulantes. hoje tomei 2 xícaras de café, prof. Coisa bem boa. A gente tá falando em TPM ali, mas talvez os meninos, né, os rapazes que estão aí, não entendem o que é TPM. TPM é uma sigla que acontece de um fenômeno que acontece no organismo feminino, que quer dizer assim, ó, treinada para matar. Realmente afeta, né? Afeta muitas da cólica e afeta as emoções. Às vezes ficam mais sensíveis, outras vezes ficam mais se irritam, né? Com mais facilidade. E é um período que a mulher passa que afeta a sociedade como um todo, né? Afeta relacionamentos, então afeta muitas coisas. Provocada aí pelo aumento da progesterona no organismo feminino. Pois não? A Kati disse ali no chat Ah, que era DTM, disfunção temporomandibular, que ela estava falando. a temporomandibular, eu estava falando em TPM. Isso. Ah, tá. Deixa eu ver ali. Disfunção temporomandibular. Ok. Prof, tu entendeu virado, prof. Eu entendi TPM. Parecido. Eu, Siglas parecidas. é que eu não estava vendo o chat, tá? Quando eu abro aqui tudo, eu não abro o chat, tá? Sim.
disfunção temporomandibular. Mas tudo que eu falei, as mulheres passam, né, por TPM, né? Sim, sim, não invalida a outra parte que o senhor disse. Isso, Mas, exatamente, assim, tá? essa disfunção, até ontem eu estava lendo sobre ela, eu achei uma página no Instagram que é só sobre DTM, que é essa disfunção que realmente ela tá ligada ao nosso tema da aula, que é dor, Ah, sim. porque, assim, é tanto dor muscular quanto na articulação, dói ouvido, dói cabeça, tu fica azeda. Olha, é um caos. Agora a pergunta que eu faço para ti é dor rápida ou crônica? Olha, ela tá umas 2 semanas me incomodando, mais até. Sim, mas é tecidos profundos, né? Cápsulas e tal, é dor crônica, tá? É dor lenta. Ai, meu Deus. Só o que falta. E eu percebi que quando a ansiedade aumenta a dor também. Então, provavelmente ela esteja ligada ao humor, ao emocional. Essa dor lenta tem um componente emocional, exatamente, tá? A dor lenta, ela mexe com as emoções, tem um componente emocional, tá? Importante. Que bomba que eu me achei! Não é fácil essa aí. A professora que dava aula junto comigo aqui na fisiologia, ela era dentista, né? Ela fez a faculdade de odontologia. E aí ela dava mais explicações sobre essa temporomandibular aí. Realmente não é fácil, precisa fazer fisioterapia. Eu fiz fisioterapia, foi com uma professora da UFSM, que ela é fisiofacial. Uhum, E é uma coisa que ajuda muito. Mas o pois é. tratamento mesmo é com dentistas. E tem um Isso. dentista em Santa Maria só que trata isso. Então, se vocês têm algum conhecido da odonto, indica essa área que tá faltando gente. Né? É. Eu realmente não sei quem é que trata isso, tá? Mas Eu então, descobri já, prof, mas é tenso. disfunção temporomandibular, né? Disfunção. Eu estava falando de TPM porque eu entendi TPM, né? Acontece. Mas, como vocês passam por isso, né? Acho que a informação foi válida. Ok, então, vamos falar de equilíbrio. Outro título aí, tá? O equilíbrio não é função de um órgão só, tá? Manutenção do equilíbrio. É uma das funções do sistema nervoso. Então, está escrito aqui, ó, manutenção do equilíbrio, uma função do sistema nervoso responsável por manter o corpo numa posição estável, tá? A gente fala aqui junto com o sentido especial, ou seja, um pouquinho antes, né? Mas o sistema, o equilíbrio não é um sentido especial. Sentido especial, os receptores estão na cabeça. E eles têm por isso são chamados especiais, né? Os receptores especiais. E para manutenção do equilíbrio, vocês vão ver aqui, ó, manutenção do equilíbrio, o cerebelo coordena a atividade motora, integrando informações que vêm dos receptores do aparelho vestibular, dos próprios receptores musculares e articulares e dos olhos. Então, todas essas informações são importantes para a manutenção do equilíbrio. Tá? Então, por isso que não é um sentido especial. Tá? Então, o cerebelo coordena as informações oriundas de receptores do aparelho vestibular, que está na cabeça, né, no ouvido interno, dos próprios receptores que estão nos músculos e articulações, e informações que vêm dos olhos. Nas aulas práticas, que infelizmente não vai dar para fazer, né, seriam presenciais, a gente fazia, né, via essas influências dos olhos, então a gente andava por cima de uma linha e tal, com os olhos abertos, depois fechava os olhos, uma venda, e via se mantinha o mesmo equilíbrio que quando estava com os olhos abertos.
Algumas pessoas mantêm o mesmo equilíbrio, ou seja, as informações dos próprios receptores do aparelho vestibular é suficiente para ele manter o equilíbrio. Mas outras já não conseguiam, perdiam o equilíbrio com os olhos fechados. Porque a informação dos olhos para essas pessoas é importante, né? Ou mais importante até do que as outras informações dos outros receptores. Depois a gente fazia os alunos dar uma voltinha assim, né? Em volta de si mesmo, ou seja, para estimular o movimento da endolinfa no aparelho vestibular, e aí as pessoas, na hora que o mundo parava, perdiam o equilíbrio. Então, nós vamos ver essas coisas, né? O cerebelo controla tudo isso, ele recebe informação do aparelho vestibular, que diz que a cabeça está movimentando, então ele vai coordenar os músculos como se o organismo tivesse, todo o corpo estivesse movimentando. E como o indivíduo parou, então acaba perdendo o equilíbrio. Tá? Então, é uma função do sistema nervoso para manter o equilíbrio, o corpo numa posição estável. É por isso quer dizer o equilíbrio, tá? Manter a posição estável. Então, vejam aqui, nós vamos falar sobre o sistema vestibular, tá? O aparelho vestibular, ou labirinto. Porque ele dá informações da posição da cabeça em relação ao corpo. Do equilíbrio, ele é muito importante, né? Tanto é que os jovens há mais tempo, às vezes, começam a perder o equilíbrio por causa do labirintite, né? Que chamam de labirintite. Vestibular ou labirinto. Tá? Então, está aqui, ó. Esse é o ouvido interno, ó. O ouvido externo, que nós vamos falar depois na audição, né? A orelha, o pavilhão auditivo, tímpano, o ouvido médio, que é o tímpano e os 3 ossículos, martelo, bigorna e estribo, e depois o ouvido interno, ó. O ouvido interno é formado por 2 órgãos, a cóclea, que está ligada à audição, e o aparelho vestibular, que não tem nada a ver com a audição, apenas com o equilíbrio, tá? Então, é esse aparelho vestibular que nós vamos falar agora. E quando nós falarmos na audição, nós vamos voltar ao ouvido interno, que daí vamos falar da cóclea, tá? Embora o mesmo líquido que esteja no aparelho vestibular, que é a endolinfa, está na cóclea. Então, há ligação entre esses líquidos aí, mas não na sua função. Então, está aqui, o aparelho vestibular ou labirinto está localizado no ouvido interno, ligado à cóclea. Aí o desenho. Qual é a função do aparelho vestibular? Detectar a aceleração linear e angular da cabeça para a manutenção do equilíbrio. Tá? Aceleração é movimento, né? Quando sai do estático, então ocorre aceleração. Linear e angular. O aparelho vestibular é formado por 3 canais semicirculares. Esse aqui, ó, superior, o posterior e o horizontal. Então, são 3 canais semicirculares. E 2 órgãos otolíticos. Otolíticos, que é o sáculo e o utrículo. Sáculo e utrículo. Por que órgãos otolíticos? Oto quer dizer ouvido, tá? E litos é pedra. Então, no sáculo e no utrículo, existem pedrinhas de carbonato de cálcio, chamadas otólitos. Então, por isso são chamados órgãos otolíticos, que tem os otólitos, essas pedrinhas ali. Então, esse é o sáculo e o utrículo e os 3 canais semicirculares. Vamos ver se tem outra figurinha aqui. Então, lembrem, ó, detectar, aparelho vestibular, aceleração linear e angular. Aqui estão, ó, na base dos canais semicirculares existe uma dilatação
dilataçãozinha chamada de ampola. No anterior, aqui embaixo tem uma ampola, no posterior embaixo tem uma ampola, e aqui no horizontal também aqui tem uma ampola, dilatação. E ali tem o sáculo, tá? E o utrículo. Eles também têm chamado de epitélio sensitivo, ou epitélio sensorial. É onde estão os receptores. Células de sustentação que sustentam as células receptoras. E aqui estão as células receptoras do aparelho vestibular. Tanto nas ampolas, quanto no sáculo e no utrículo. Os receptores são células ciliadas. E elas percebem movimentação desses cílios aqui, tá? Então, são estímulos mecânicos sobre os cílios. E nós vamos ver agora como é que ocorre a transdução, ou seja, o movimento desses cílios, como é que eles são transformados em potenciais graduados e os potenciais graduados em potencial de ação. Então, nessas ampolas, aqui, ó, existe um epitélio, né, sensitivo, chamada de crista ampolar. Então, tá aqui a crista ampolar, ó. Crista ampolar porque ela tem essa elevaçãozinha aqui, ó. Tá? Então, aqui são células que dão sustentação e as células ciliadas. Essas células ciliadas que estão aqui do lado direito estão aqui, ó. Então, epitélio sensitivo das ampolas dos canais semicirculares são chamadas de crista ampolar. Tá? E acima da crista ampolar existe uma massa gelatinosa aqui, ó, chamada de cúpula, que é para aumentar a capacidade dessas células ciliares detectar qualquer movimento da endolinfa. Endolinfa é o líquido que está dentro desses canais aqui, ó, chamado de endolinfa. A endolinfa tem a constituição semelhante ao líquido intracelular, tá? A perilinfa está por fora dessas membranas, porque aqui existem membranas dentro do osso, né? Osso que protege tudo isso aqui. Então, tem uma membrana. Então, entre a membrana e o osso está a perilinfa, e dentro dessas membranas aqui, né, que formam esses canais, está a endolinfa. A perilinfa tem a constituição semelhante ao líquido extracelular. E a endolinfa, constituição semelhante ao líquido intracelular. Então, a endolinfa é que está por dentro desses canais semicirculares, dentro do sáculo e dentro do utrículo. E também lá nos canais que revestem ou que formam a cóclea também. Então, vamos lá, ó. Aqui está aparecendo, então, tá? Uma crista ampolar, ó, uma crista ampolar dentro das ampolas. Por isso que existe essa dilatação, que é para permitir a crista ampolar. E ali tem células de sustentação, e nessa elevação aqui estão as células ciliadas, que são os receptores. E sobre os receptores está essa massa gelatinosa. Então, essa massa gelatinosa preenche essa altura dessa ampola aqui, tá? Então, qualquer movimento da endolinfa empurra essa massa gelatinosa que estimula ou que movimenta esses cílios aqui. Esses cílios são chamados de estereocílios. Está aqui, ó, estereocílios. Então, tem vários estereocílios sobre uma célula, em cada célula ciliada, tá? Esses estereocílios, eles têm comprimentos diferentes. E o cílio maior aqui, o chefe deles, né, é chamado de quinocílio.
quinocílio, em português, escrito com Q-U-I, quinocílio. Todos eles são estereocílios, mas o quinocílio é o mais alto deles, tá? E os outros são menorzinhos, são chamados de estereocílios. Então, eles podem se movimentar para qualquer lado, né? A endolinfa pode movimentar eles para qualquer lado. A endolinfa movimenta a cúpula, que é a massa de gelatina, e a cúpula movimenta os cílios. Até aí, entendido? Sim. Vamos ver se tem outro desenho aqui. Tem, ó. Novos 3 canais, aqui está a dilatação, né, as ampolas, e dentro das ampolas está aqui, ó. Esta é a crista ampolar, tá? Então, vejo que essa cúpula, ó, na base dela está o epitélio sensitivo, né, a crista ampolar, e sobre a crista está a cúpula, a gelatina. Então, vejam, ó, pela capacidade, né, que tem de movimento da endolinfa, ou fica parada, a lei da inércia diz, né, se nenhuma força age sobre um corpo, ele fica parado. E uma vez que o corpo entra em movimento, a lei da inércia diz que ele vai ficar em movimento, a não ser que alguma força ache sobre ele, para ele parar, né, esse movimento. Então, a endolinfa que está aqui dentro sofre a lei da inércia. E é justamente para aumentar a sensibilidade é que existe essa cúpula aqui de gelatina, né? Porque ela tem uma densidade diferente da endolinfa, então qualquer movimento da endolinfa movimenta a gelatina, a cúpula aqui. E ela movimenta os cílios, então eles percebem qualquer movimento. Esses receptores, essas células ciliadas, fazem sinapses com os neurônios, tá, do nervo vestibular, aí, tá? Então, é isso que está escrito aqui, né? Qualquer movimento da endolinfa empurra a cúpula e ativa as células receptoras, porque movimenta os cílios ali. Então, o epitélio sensitivo é a crista ampolar. E na crista ampolar estão os receptores. Então, tá aqui, ó. Esse é o osso, né? O osso. E aqui está a membrana. E dentro da membrana está a endolinfa. A endolinfa aqui se movimentou, ó. Se movimentou para a esquerda. Então, moveu a cúpula, que moveu as células ciliadas. Agora, a direção da rotação da cabeça é para o lado direito. E aí vem a perguntinha, uma perguntinha fácil para vocês. Como que a cabeça se movimenta para a direita e a endolinfa para a esquerda? Então, está empurrando para a esquerda esses cílios aí. Não deveria ser, a endolinfa não deveria se movimentar na mesma direção da rotação da cabeça? É que é pela lei da inércia, né? A endolinfa está parada ali dentro. A cabeça que se movimenta. Então, a cabeça se movimenta para a direita, a endolinfa está parada, então empurra para a esquerda essa cúpula aí. Tá? Quando para a endolinfa se movimentar na mesma posição da cabeça, aí a cabeça tem que se movimentar várias vezes, né? Até induzir o movimento da endolinfa para o mesmo lado do movimento da cabeça. Tá? Então, pela inércia,
Então, o movimento da cabeça vai movimentando, e aí a endolinfa vai se movimentar para o mesmo lado. Mas o primeiro movimento é o contrário. E quando a cabeça estiver movimentando várias vezes para o mesmo lado, a endolinfa começa a se movimentar aí no mesmo sentido, e quando para, a cabeça para, é como se der um movimento para o lado oposto para a endolinfa, né? Essas coisas aí, essas percepções que a gente tem que saber do movimento. E vocês aprenderam isso na física do ensino médio. Então, vamos lá, vamos ver aqui, ó, de novo. Vou voltar aqui. Como é que ocorre a transdução desse sinal aí? Ou seja, como que esses movimentos da endolinfa podem produzir movimento nos cílios, e como é que os cílios, o movimento dos cílios pode ser transformado em potencial graduado, né? Potencial receptor. Então, vejam, aqui na base na membrana, na base desses cílios aqui, tem canais mecanodependentes. Então, o movimento desses cílios abre esses canais mecanodependentes. A endolinfa, agora uma perguntinha para vocês, né? Eu até vou ver aqui as respostas de vocês no chat. Ou no chat ou no microfone. A endolinfa tem a composição semelhante ao líquido intracelular. E aí vem a pergunta, qual é o íon positivo mais abundante no líquido intracelular? Estão lembrados? Potássio. Potássio, exatamente. Então, o que acontece? Muito bem lembrado, que bom que vocês estão com isso em mente, né? Então, vamos voltar aqui, ó. Então, vejam, a endolinfa está aqui fora, então o potássio é o íon positivo de maior concentração. Então, quando abrir esses canais mecanodependentes, o íon positivo que vai entrar na célula é o potássio. Então, são canais de potássio. Então, entra o íon positivo aqui dentro, que é o potássio, e despolariza a célula. Então, forma o potencial graduado. Tá? A despolarização vai fazer com que entre cálcio aqui, né? E aí nessa célula vai liberar o neurotransmissor por exocitose, e o neurotransmissor, então, vai abrir canais ligantes dependentes no neurônio e vai produzir a despolarização. E várias células, né, despolarizando, então, vão produzir o potencial excitatório, o somatório deles vai produzir potencial de ação no neurônio que forma o nervo vestibular. Entendi que a despolarização, então, é provocada por potássio e não por sódio. O potencial receptor que é gerado ali na célula ciliada, ele tem que gerar potencial de ação para fazer sinapse, né? Sim, os potenciais de ação serão formados nos neurônios, tá? As células ciliadas só formam potenciais graduados. Despolarização ou hiperpolarização. Então, como é que isso vai se formar? Despolarização ou hiperpolarização. Então, assim, ó, se a endolinfa movimentar esses estereocílios em direção ao quinocílio, ó, aqui o quinocílio está na direita, né? Lado direito aqui, ó. Então, se a endolinfa movimentar para a direita aqui esses estereocílios, e eles se movimentarem em direção ao quinocílio, entra potássio, os canais são abertos, tá? Mais canais são abertos, né, do que o de repouso, do que aqueles que já estão para produzir o potencial de repouso dessas células ciliadas. Então, mais canais abrem, entra mais
potássio e despolariza a célula ciliada. Então, mais neurotransmissor será liberado e maior o número de potenciais de ação será formado no neurônio. Se a endolinfa inclinar esses estereocílios em direção oposta, no caso aqui, né, para a esquerda, na direção oposta ao quinocílio, vai fechar canais. Então, aqueles poucos canais que estavam abertos, né, para produzir aquele tônus de repouso, será fechado. Então, a célula será hiperpolarizada. Hiperpolarização. Então, se ocorre hiperpolarização, diminui o número de quantidade de neurotransmissor liberado, tá? Então, menos potenciais de ação do que o tônus de repouso desses neurônios vão ser formados. Então, o sistema nervoso vai saber que está sendo hiperpolarizada as células e não despolarizada. Então, é pelo número de potenciais de ação, mais ou menos que o tônus de repouso, é que o sistema nervoso sabe se está hiperpolarizado ou despolarizado, os neurônios e os receptores. Entendido isso? Para hiperpolarizar, é só fechar os canais de potássio ou abre outro canal para... Não, lembra que tem canais de potássio abertos, né, para formar aquele tônus de repouso. Por isso que existe o tônus de repouso, né? Com aquela frequência de potenciais que estão sempre formados, tanto aqui, né, neurotransmissor liberados aqui, como potenciais de ação formados no neurônio aqui, tá? Então, existe um tônus de repouso. Então, mais canais serão abertos, se forem deslocados em direção, os estereocílios deslocados em direção ao quinocílio, mais canais serão abertos. Se são deslocados em sentido oposto ao quinocílio, então aqueles poucos canais abertos, espontaneamente, vão ser fechados. Então, vai hiperpolarizar o receptor e menos neurotransmissor formados, liberados para o neurônio, e menos potenciais de ação vão ser formados no neurônio, menos do que o tônus. Então, isso o sistema nervoso sabe que foi hiperpolarizado, o receptor e os neurônios. Tá? Sim, entendi. Eu não ouvi... No ouvido interno, na audição, é a mesma coisa. E daí, ali vai aparecer mais uns desenhozinhos com respeito a isso aqui, tá? Então, tanto na audição, né, na cóclea, quanto no aparelho vestibular, as células ciliadas funcionam da mesma maneira, semelhantemente. E o sacro e o trículo que tem aqui, eles funcionam de maneira semelhante. Só que no sacro e o trículo, em cima dessa gelatina estão as pedrinhas de carbonato de cálcio. Vamos ver se aparece aqui, ó. Vamos ver. Aqui, ó. Tá? Olha os otólitos aqui, ó. Então, aqui estão as pedrinhas, né, de carbonato de cálcio, os cristais de carbonato de cálcio, em cima da massa gelatinosa, tá? E aqui estão as células ciliadas. A única diferença é que o epitélio sensitivo, aonde estão as células ciliadas, tá? Na crista ampolar, ó, vamos voltar aqui, ó. Desculpa, né? Nos canais semicirculares, o epitélio sensitivo chama-se crista ampolar. E no sacro e no trículo se chama mácula. Ó, mácula. O epitélio sensitivo do sacro e do trículo chama-se mácula. O epitélio sensitivo dos canais semicirculares chama-se crista ampolar. Tá? Nome diferente. E na mácula, então, existe também o material gelatinoso, essa cúpula aqui, e os otólitos em cima, que aumenta mais ainda a densidade, né? Ou seja, mais a sensibilidade para o movimento dessa massa gelatinosa e para o movimento dos cílios aqui. A maneira
de eles despolarizarem e hiperpolarizarem é semelhante, tá? Tanto na mácula quanto na crista ampolar. Os rotólios são cristais que se movem em resposta às forças da gravidade, tá? Então, o que acontece, ó? O sacro e o trículo, eles detectam a aceleração linear, o sacro e o trículo, linear. E os canais semicirculares, a aceleração angular. Todo movimento da cabeça que forma ângulo vai mexer com a endolinfa em algum desses canais aqui, ó, seja no horizontal, posterior ou superior, tá? Angular, que forma ângulos. E a aceleração linear, seja para cima, para baixo, na horizontal, ou seja, na vertical ou na horizontal, a aceleração linear, quem percebe são os sacro e o trículo, tá? Aqui, ó. Esta é o epitélio sensitivo do sacro e do trículo, tá? Linear, seja para cima, para baixo, ou seja para frente, para trás. E sempre que forma ângulo, a cabeça, o movimento da cabeça, então, é os canais semicirculares. Alguma pergunta sobre isso? A hiperpolarização e a despolarização, ela quer dizer algum movimento específico? Tipo, sei lá. Se Não, causa porque hiperpolarização assim, é algum tipo. é que assim, ó, o sistema nervoso, de acordo com a despolarização ou hiperpolarização de locais das células ciliadas, ele percebe o movimento, se está sendo para a direita, para a esquerda, se para cima ou para baixo. Dessa localização, né? Porque o sacro e o trículo e os canais semicirculares tem do lado direito e do lado esquerdo da cabeça, tá? Então, se o movimento for para um lado, de um lado da cabeça vai despolarizar, do outro vai hiperpolarizar. E aí o sistema nervoso sabe para que lado da cabeça está sendo, para que lado a cabeça está sendo girada, tá? Sim. De um lado vai despolarizar e do outro, para o lado está sendo movimentado, se for para a direita, despolariza os canais, ou seja, o labirinto da direita e hiperpolariza o da esquerda. Então, assim, o sistema nervoso sabe para que lado está sendo o movimento. Tá? Então, eu vou ler aqui devagar de novo. A transformação do movimento da endolinfa, que é um estímulo mecânico, em potenciais de ação pelos receptores, as células ciliadas, denomina-se a transdução nervosa. A passagem do estímulo mecânico, né, para os potenciais de ação. A transdução nervosa nas células ciliadas do aparelho vestibular ocorre da mesma maneira daquela nas células ciliadas da cóclea, para a audição. Então, a maneira é a mesma, só uma acontece no aparelho vestibular e o outro na cóclea, comparando equilíbrio com audição, tá? Mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, e uma coisa é diferente da outra coisa. Então, vejam, ó. Despolarização, ó, quando os estereocílios se movimentam em direção ao quinocílio. Esse é o quinocílio, tá? Então, vejam, abre canais e entra potássio. Hiperpolarização é do lado oposto, né? Estão inclinadas para o lado oposto. Ó, então, fecha os canais, não entra carga positiva, diminui a entrada de carga positiva e hiperpolariza a membrana. E aqui são figuras dos estereocílios, tá? Essas são fotografias de como eles estão distribuídos nas células ciliadas mesmo, que é semelhante a esse desenho aqui, ó. E aqui visto de cima, os estereocílios e aqui o quinocílio, tá? E aqui está a explicação que eu dei para vocês, ó, essa aqui. Tá? Aqui dá para ver melhor, tá? Despolarização e hiperpolarização. Esse desenho, ó. Em direção, movimento em direção ao quinocílio, despolariza as células ciliadas.
A inclinação dos estereocílios do lado oposto, ao contrário, aonde está o quinocílio, então hiperpolariza o receptor. Aqui de novo, ó. Tá? Aqui é apenas um esqueminha, né? Como abre canais e como fecha canais. É um esquema, tá? É liberação de neurotransmissor do receptor para o neurônio. E aqui no neurônio que vai aumentar ou diminuir o número de potenciais de ação, em relação ao tônus de repouso, né? Se aumentar, é porque houve despolarização do receptor, e se diminuir, é porque houve hiperpolarização. E o íon é o potássio, tá? Já expliquei por quê. O que entra ou o que deixa de entrar. Melhorou agora o entendimento com essas figurinhas? Sim. E aqui, ó, as acelerações, né? A gravidade e o movimento da cabeça e como isso faz movimentar a endolinfa e os estereocílios lá. Tá? E essas são as vias nervosas, ó, do aparelho vestibular, o nervo vestibular, tá? E quando chega aos núcleos, né? Tem núcleos vestibulares aqui no tronco cerebral, que enviam informação para o cerebelo, para a formação reticular, para o tálamo e para o córtex cerebral. Tá? E para o movimento dos olhos, ó. Tá? Movimento dos olhos, neurônios que movimentam os olhos. Então, essa informação do labirinto faz todas primeiro para os núcleos vestibulares do tronco, e daí para outros locais do cérebro. Ok. Aqui nós terminamos, então, a informação do aparelho vestibular para o equilíbrio. Lembrando que o equilíbrio não depende só do aparelho vestibular. O aparelho vestibular informa o movimento da cabeça, tá? E os receptores, próprios receptores musculares e articulares, informam a posição dos membros, e os olhos do corpo no espaço, tá? Tudo isso é necessário. O cerebelo, então, ajusta os nossos músculos para a manutenção do equilíbrio. Uma pergunta sobre isso, equilíbrio? Por enquanto não, prof, mas por enquanto. Ah, tá. Então, exatamente, a Gabriela está dizendo, né, gostava de girar até não poder mais. É isso mesmo. Eu tenho um filho de 3 anos que ele também gira, e depois, quando ele para, ele cai, né? Porque a endolinfa continua girando. O movimento desse rápido fornece movimento da endolinfa. Quando o indivíduo para, a endolinfa continua girando. Então, ela informa, né, o sistema nervoso lá e o cerebelo que o organismo continua, que o corpo continua girando, mas ele está parado. Então, o cerebelo ajusta os músculos para o movimento, mas o indivíduo está parado e ele acaba caindo. Tá? É isso que acontece. Se não houver nenhuma pergunta mais, nós encerramos por hoje. Lembrando que haverá, então, a aula prática amanhã, nós vamos ver um neurônio sensitivo funcionando. Vai ser uma hora prática mais curta e com um questionário mais curto também. Então, o questionário da última semana da aula prática encerra hoje e a prova encerra amanhã. Alguma outra dúvida mais? Professor, Sim. eu só queria pedir para o senhor colocar os slides no mudo. Os slides do Sistema nervoso.